E agora sim, pessoal, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo, nossa 10ª reunião do nosso programa de organização, reunião derradeira, né, a última reunião do nosso grupo. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre feedback, sobre o nosso compartilhamento. Vamos relembrar um pouco, né, do nosso passo a passo que a gente teve na jornada, tá bom? Professor Andréia também, seja bem-vinda, boa tarde. E vamos lá, pessoal. Então, lembrando que está a câmera aberta, né? A turma de vocês é uma turma bem ativa com a câmera, então a câmera sempre está aberta, sempre está aqui à disposição da gente, né? Os nossos objetivos da reunião de hoje: refletir sobre o aprendizado construído ao longo da jornada, valorizar feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica e compartilhar experiências com potencial de inspirar os colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Professor Andréia, vamos ver aqui. Pode sim, prof. Pode sim. Pode usar o celular como microfone daí. Bom. Então, hoje, pessoal, a gente tem um treinamento de 7 minutos, o nosso check-out, a avaliação da jornada, e aí, sim, tudo, né? É compartilhamento, ok? E aqui, para lembrar vocês a ordem de compartilhamento, tá bom? Alguns professores não entregam ainda, mas aqui está a ordem já meio que organizada, tá bom? A prof. Kátia, não entrou ainda, mas ela é a primeira. Após a prof. Jéssica, prof. Marcelo, professor Lorenz e professor Virgílio. E aí a professora Denise. E aí, atrás dela, depois dela, a professora Andréia. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Aí lembrando, né, o feedback, né, fica por cargo dos parceiros da reunião passada. Então, a professora Kátia, né, que vai fazer o feedback dela, o professor Rafael. Da prof. Jéssica, é o professor José. Do prof. Marcelo, é o professor Jefferson. Aí, né, do professor Lorenz e Virgílio, é o professor Ricardo. E a professora Denise, eu vou pedir um favor do professor Marcelo fazer 2 feedbacks dessa jornada para nós, tá bom? Então, eu faço o feedback da professora Denise e depois eu peço para a professora Denise fazer o feedback da professora Andréia. Vamos fechar. Beleza, pessoal? Eu vou compartilhar esse link no chat para vocês. Se alguém quiser ainda, né, colocar, seria legal vocês colocarem aqui um link de vocês, tá? Deixa eu pegar ele no outro link, se não me engano. Aí. E também temos o nosso feedback, né? Já vou mostrar para vocês também o feedback. Quem é fazer de cada um dos colegas. Ô, professor, o senhor pode pôr lá o meu link, por gentileza, depois? Tá, eu já coloco o seu, tá bom? Obrigadão. Só pegar o nome de vocês aqui, pessoal, para colocar no feedback. E, pessoal, né, eu vou iniciar já dando para vocês uma notícia não tão boa, né? Mas na próxima jornada eu não estarei, né, aqui como formador de vocês. Bom, o meu tema foi trocado, então eu vou ir para pensamento computacional na próxima jornada, bom? Então eu não estarei mais com programação robótica
a partir das próximas jornadas, tá bom? Mas continuarei na terça-feira no mesmo horário. Então, né, se algum de vocês estiver pensando em concurso profissional, né, com 6, 7 anos, né, quem é de ciência militar, que não tem talvez o programação robótica, né, quiser participar com a gente, vou estar aqui à disposição nos mesmos horários. E, pessoal, né, estou à disposição de qualquer forma para vocês, tá? Precisando aí de algum auxílio, mandem mensagem, vou ter o WhatsApp aí, né, o mesmo de sempre. Que no que eu puder auxiliar vocês, eu vou estar auxiliando, tá bom? A única coisa que vai mudar vai ser a minha temática, que eu vou para pensamento computacional e ensino fundamental, tá bom? E o nosso acolhimento de hoje, então, né, ele vai tentar nos ajudar a lembrar um pouco do que nos motivou a ser professor, tá bom? Então, só me confirmem se vai estar saindo áudio para vocês aí, rapidinho. Conceber um plano Tem áudio? Beleza. e assegurar o sucesso desse plano é uma das mais vivas satisfações que o homem inteligente pode experimentar. Eu tive uma professora de matemática chamada Lucila. Patrícia Porte. Jairo Planeta, Tia Norma. Professora Luciana. Dalma, Professora Gleice. outra professora chamada Maria Rosa, Professora Helena. Professora Rosângela. Professor Fagner. o Léo Amaral. Se hoje eu sou professor de inglês, se eu sou formado em letras, é por ela, com certeza. Com ela, eu soube entender e levar para minha prática profissional o que é ser esse professor educador e não simplesmente professor instrutor. Essas pessoas foram para mim ícones na profissão que eu acho encantadora, que é de dar aula. Eu ficava copiando a letra dela e eu chegava em casa, eu ficava repassando a letra porque eu queria ter uma letra bonita como a dela. Eu fiquei morrendo de medo do Papai Noel, eu chorei, fiz um escândalo, mas aí lá na foto tá todas as crianças super felizes, né, Natal e tal, e eu lá com a cara inchada de tanto que eu tinha chorado, mas no colo da tia Norma, ela segurando a minha mão e tal. Um dos meus irmãos fez alguns aviãozinhos e eles passaram pro quintal dessa vizinha. E ela foi tirar satisfação comigo na escola. Então eu era criança, não entendi nada daquilo e comecei a chorar. E foi um momento que a professora Luciana me acolheu com carinho. Eu lembro até hoje, ela me tirou da fila, que a gente estava na fila para subir para a sala de aula, e me abraçou e ficou ali abraçada comigo enquanto todas as outras turmas subiam. Eu usava o dicionário para procurar algumas palavras e escrever algumas frases para ela. Por exemplo, "You are very beautiful", sabe assim, só para ela dar o visto. E ela achava isso assim incrível. Tudo. Engraçado que o episódio foi uma advertência. Foi uma situação que a professora não foi, ela foi substituída e ocorreu alguma coisa na sala. E aí a minha frustração, meu medo, o meu sentimento de culpa era em dizer a ela que isso tinha acontecido. Eu não queria decepcioná-la, né? E isso me marcou muito, porque o problema não foi a advertência, o que aconteceu pra mim não importou. O que importou foi ter frustrado a professora. E isso foi muito triste assim pra mim, porque eu não queria ter decepcionado. Eles tinham um conteúdo fantástico e uma didática tão ou mais fantástica do que o conteúdo. Ela sempre dava um tapinha nas minhas costas e falava, vai, você consegue. Então hoje, quando eu tenho que apresentar alguma coisa para um público muito grande, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita vergonha mesmo de falar para muita gente. Eu sempre vem na minha cabeça ela falando isso. Ela falou assim, eu estou aqui para fazer você ser quem você vai ser quando você crescer. A gente discutia naquela época política, o que estava acontecendo no Brasil, era fim da época da ditadura militar. Ela fazia questão de trazer esse exercício de pensamento para dentro da sala de aula, com alunos que ainda eram crianças. E nunca mais eu parei de pensar, nunca mais eu parei de questionar. Ele falava da matéria de uma forma assim tão empolgada, tão bonita, que ia passando um filme assim na minha cabeça, sabe? Demonstrava pra gente um teorema que demorava 6 horas para demonstrar. Era um negócio assim absurdo. Então durante 2 horas ele demonstrava uma parte do teorema e a gente entendia porque a lousa dele era fantástica. Passava-se uma semana, ele voltava para continuar, mas a gente tinha esquecido. Então em 15 minutos ele fazia o resumo daquele teorema e continuava. E na terceira aula ele fazia em mais 15 minutos o resumo das 2 aulas anteriores e continuava. Era uma sumidade para ensinar um assunto totalmente abstrato
com uma sequência absolutamente lógica e com uma pujança na explicação, agregando a teoria à prática, que deixava a gente encantado. Nossa, se eu encontrasse com a professora Gleice. Eu fui procurá-la e eu encontrei no Facebook. E aí eu mandei uma cartinha ali pra ela nas mensagens e estou esperando ela responder. Retribuiria aquele abraço que ela me deu lá em 1983. Hoje eu tô aqui, eu também sou professor, eu acho que ela não sabe que eu sou professor. Eu sempre falo, ai, fala pra sua mãe, que saudade. Eu agradeço ela de várias formas, até mesmo pela minha escolha, né, na escola da minha profissão. Parabéns, professor. A sua função é valiosa. E deixa marcas Inesquecíveis Na vida daqueles Que cruzam o seu caminho. Você fez a melhor opção da vida, sua, porque você está propiciando a ele um futuro digno. Parabéns por ser professor e por ter abraçado essa profissão. E aí, pessoal? Nós estamos sendo professores que inspiram. Vou falar algo que é meu. Vocês já perceberam, né? Eu tenho a língua presa e eu tenho TDAH, então eu me desligo muito fácil das coisas. E ensino médio, né? Comigo no ensino médio, veio uma professora de português. E foi falar, né? Fiz um jogral, alguma atividade pra gente sobre o que a gente queria ser quando terminasse o ensino médio. E aí, chegou a minha vez e eu, quero ser professor. E ela já, mas você não gosta de ler livro, você não sabe fazer isso, jamais vai ser professor. Aquilo deu um baque, assim, sabe? Porque o meu pai era técnico eletrônica, mas meu pai tinha por vários problemas por causa da profissão dele, intoxicação com estanho e várias outras coisas. E eu não queria aquilo pra mim. E eu lembro que eu tava triste, assim, na escola. E durante a aula de história, uma prof olhou pra mim, Joanal, você tá triste? Eu era bagunceiro, alegre, né, o arteiro da turma. E aí uma aluna falou, olha, a professora fulana disse tal coisa pra ele. Ela olhou pra mim assim, nem que seja a última coisa que eu faço na Terra, você vai ser professor. Essa prof, no outro ano, ela era PSS, voltou pra minha escola, pegou a minha turma, foi conselheira da turma, terceiro ano, pegou e me ajudou a pagar a matrícula do vestibular, me levou na faculdade, me levou pro coordenador do curso, olha, professor, tá indo um aluno meu aqui da cidade tal, tá? Ele tem dificuldade, ele tem assim, mas ele vai fazer faculdade. Então, hoje eu agradeço muito a professora, eu chamo ela de Mineirinha, que ela vem de Minas Gerais, né, a professora Rose Mineirinha, que me fez ser professor, sabe? E eu falei pra você já outras vezes que a disciplina que eu odiava na escola era a história. E era a filha dessa professora. Eu tinha que ler, tinha que estudar. Mas ela, com a assistência dela, me fez me tornar um professor de história. Então, quantos alunos nós estamos inspirando hoje? A nossa realidade de vida é uma inspiração para os nossos alunos? Tenho certeza. E eu penso assim, poxa, se ela naquela época, né, que não tinha Educatron, eu me formei em 2012, tá? Sei que muitos de vocês já davam aula nesse período, tá? Mas tinha aquela TV alaranjada, 29 polegadas, grandona. A maioria das escolas tinha que botar uma grade nela para não roubarem da escola. Era aquilo que a gente tinha de tecnologia na sala de aula. Era aquilo, um quadro, os dias. E eu lembro até hoje que a escola tinha pouco material. Então, cada bimestre, na época, podia utilizar 4 cartolinas. Professor Jackson, nunca funcionava, não adiantava. A Teresa você via para ficar lá em cima, né, e a gente ficava com medo de dar uma cair na nossa cabeça. Porque eu era um cara do fundão ainda, que sentava debaixo dela. Então, com aqueles recursos limitados que eles tinham no passado, eles conseguiam fazer, né, um movimento maravilhoso. E aquela turma, a grande maioria virou professor. Os alunos. Aí temos economistas, temos advogados, temos médicos, mas uma boa parte virou professor. Então,
nós, com todos esses recursos que nós temos hoje, será que a gente também não é capaz de fazer isso? E aí, professor Marcelo, tem alguma coisa para falar? Ah, professor, eu acho que a gente consegue, mas nós, como os professores que fomos de outrora, estamos dando aula para alunos totalmente diferentes agora, né? O que eu, por exemplo, eu achei muito legal ele ter colocado ali da professora se espelhar. Eu também, eu fui ser professor espelhado no professor meu da universidade. Eu entrei na universidade em 92, estava terminando, aí eu falei, eu vou dar aula, né? Aí esse professor, amigo meu, ele veio até a falecer, né? Já veio a falecer, e ele falou, não, eu dou maior força, né? Depois ele como estagiários, né? Eles mandavam os estagiários assistir as minhas aulas, né? Vir assistir aula, para ver como que estava. Falei, ó, muito legal. Aí outro dia ele veio visitar e falou, ó, hoje eu não estou visitando você como meu aluno, eu estou visitando você como professor também. Então isso é muito gratificante, bastante mesmo, né? E eu acho que é essencial, né? No ensino-aprendizado, fazer esse feedback mesmo, que é importante para nós, porque a gente vê o que fomos lá atrás, né, como alunos, e hoje, né, nós somos professores, e a gente espelha muitos, se bem que a nossa profissão, ela, né, poderia nos pagar melhor, né, para trazer mais na área da licenciatura, né, mas mesmo assim é muito gratificante. Sim, prof. Assim, agora falando do feedback, né? Aquele feedback que fica para o professor de português, se eu tivesse ficado só com aquele feedback, jamais teria sido professor. Porque realmente ela conseguiu destruir uma imagem, porque inclusive eu queria ser professor de matemática. Por isso que eu gosto tanto de matemática. A minha profissão, meu sonho na época era dar aula de matemática. Só que daí, como acho que tem uma forma também de agradecer a professora Mineirinha, eu fui para a história. E eu me apaixonei pela disciplina. Por causa do feedback dela, do carinho dela, da forma de tratar a gente que ela tinha. Então, quando a gente pensa no nosso feedback em sala de aula, eu sei que muitos de nós fazemos isso de forma constante. Falando, olha, muito bem, cara, parabéns, você está indo bem, olha. Eu tive hoje mesmo um preconceito na minha escola, por algumas turmas, e o preconceito no integral, pelo menos aqui no nosso colégio, a gente faz na sala de aula com os alunos. A gente senta ali com eles e vai falando ali com eles mesmo. E, poxa, eu percebi tanto que o feedback é legal, é importante para os alunos. Tanto que uma prof falou, olha, você no início do ano tinha muita dificuldade de matemática, não sabia tabuada, e agora você está de uma forma muito boa em matemática, sendo muito bem, você está conseguindo. A aluna chorou em sala de aula. Por quê? Era a única vez que ela tinha ganhado um elogio na escola. A mãe dela não participa da vida escolar dela, o pai dela não participa, ela vai para a escola, ela mora no interior, porque o pai e mãe moram no sítio, tem pouco estudo, e o feedback da professora hoje foi um feedback que não só motivou ela, mas emocionou ela também. Então, esse nosso feedback, eu vou trabalhar com vocês hoje aqui, no nosso padronização, o feedback que a gente vai trabalhar na sala de aula, ele é essencial no nosso processo de ensino e aprendizagem. O professor Marcelo um pouquinho. Há professores que passam e não agregam nada para nós. Porém, há outros que passam e nos ensinam a ver o mundo de uma outra forma. E nos dá uma força enorme para encararmos nossos desafios. Isso mesmo. E, pessoal, eu vejo hoje assim, eu não me considero muito distante, eu como aluno, dos alunos que tem hoje. Tá? Pessoal, eu era terrível. Sabe? O que eu tenho de introvertido hoje, eu era bagunceiro na época de criança. Então, eu era o bicho nessa área, sabe? Minha mãe era zeladora, eu vivia levando os poderes dela na escola. Porque eu era o... Então, assim, eu vejo que os alunos de hoje, eles têm um contato familiar mínimo, o maior deles é com a gente na escola. Então, essa palavrinha aqui, ó, feedback, ela é essencial para o aluno. Finalmente, para ele ter uma noção de que
ele não é excluído do mundo, de que existem pessoas olhando para ele. Vou dar para vocês um relato da minha escola. Eu falo para vocês várias vezes que tem um aluno na minha escola que ele é, na minha disciplina, ele é o cara, mas ele é ruim em todas as outras. Se eu falar que esse meu aluno quase botou fogo na escola ontem, porque ele botou um clipe de papel na borracha e enfiou na tomada. Deu um apagão geral na escola ontem. E hoje foi o pré-conselho da turma dele, inclusive. Aí a gente foi conversar com ele. E aí, fulano, o que tá acontecendo? Ah, você só fica falando mal de mim? Você sabe me falar que eu não sei fazer isso, que fazer aquilo, que eu bagunço, que isso, aquilo? Então, já que vocês falam isso de mim, eu vou ser assim agora. Daí vai a diretora, não, mas olha, o professor Juvenal falou que na disciplina dele, você é um ótimo aluno, em robótica você gosta de ajudar os colegas. Ah, mas na aula do professor Juvenal eu não bagunço. Na aula dos outros eu bagunço. Por quê? Aí eu pensei assim, nossa, por que ele tá assim? Por causa da minha forma de tratar ele. Eu não trato ele como uma criancinha. Eu não trato ele como alguém que é desajuizado. Não, eu trago ele para dentro da turma. Eu faço ele se sentir um aluno que tem capacidade de ajudar os outros. E isso trouxe ele para perto de mim. Na minha aula, ele é um cara, ele ajuda todo mundo, ele me ajuda. Sabe, tanto que assim, o laboratório meu de informática é ele que organiza. A gente tem que ir lá, a gente chega no laboratório, vai buscar os fones e vai instalando. Ele, antes de chegar na sala, ele foge da aula da professora que de mim, organiza todo um laboratório para mim, quando eu chego já está tudo pronto. Aí fala, professor, posso organizar de volta? Ele vai lá, tira os fones, guarda, arruma os PC, arruma as cadeiras, deixa tudo perfeitinho. Pode falar, prof. Jefferson. Ô, professor, essa questão de colocar o clipe da borracha e enfiar na tomada, teve 2 casos aqui na escola, mas nós descobrimos, isso daí é um desafio que o pessoal lança na internet para fazer isso nas escolas. Sim, ele nos contou depois. Ele nos contou. Mas, na verdade, é uma forma de chamar a atenção dele. Ele é um aluno, assim, não vou entender muitos, mas ele não tem pai que convive com ele, e a mãe, para sustentar, trabalha o dia todo, então ele não vê a mãe. Ele fica o dia inteiro na escola integral, né? Porque a mãe colocou aqui para que ele não fique na rua. Então, a mãe trabalha no período, durante a noite, numa empresa, né? Numa empresa de aves ali. E ela trabalha no turno da noite porque à noite ganha mais, e ela tem mais condições de sustentar a casa. Então, ela trabalha a noite toda. Quando ela chega em casa, o Pia está indo para a escola. O Pia fica o dia inteiro na escola, então ele não convive com ela. Quando ele está saindo, chegando em casa, ela está chamando para trabalhar. Então, ele não tem um convívio com ela. Então, o único lugar que ele tem atenção é na escola com a gente. A gente é mais família dele do que muitas vezes a mãe. Então, esse aluno, essa forma de falar com ele, e ele ficou estressado porque chegou uma professora nova no colégio, e ele né, do jeito dele, e ele fez uma brincadeira e ela gritou com ele, ela se exaltou com ele. E aí, na hora, ele já, beleza, já que eu sou isso, eu vou ser assim mesmo, eu vou ser a criança que estão me chamando. Então, pessoal, só para a gente poder entender um pouquinho da questão do feedback, de como o nosso feedback é essencial, de como ele estimula, tá? O feedback ele estimula a reflexão, tá? Ele vai promover o ambiente tanto para o bem quanto para o mal, pessoal. Tá? Um feedback mal construído ele vai desestabilizar uma sala de aula. E o feedback bem construído ele vai trazer confiança para o aluno. Então, pensando nisso, pessoal, vamos realizar o nosso check-out aqui, Agora vocês vão dar o feedback para nós, a nossa jornada. Tá aí no chat. Lembrando que a gente é turma TA. Vou dar 10 minutinhos para que vocês preencham, tá?
Assim que for terminando, pessoal, vou dando um joinha pra mim, por favor, tá? Poder me organizar aqui também. Beleza, a gente terminando já. Beleza, professor. Beleza, pessoal. Acho que a maioria já terminou. Então, lembre-se, nossa busca constante no GE é promover a melhoria da aprendizagem e protagonismo dos estudantes por meio da formação continuada, pautada na valorização
de saberes e a troca de experiências entre os profissionais de educação do Paraná. Como eu falei na primeira reunião, né, pessoal? Nós somos aqui professores de várias regiões do Paraná, de várias partes do Paraná diferentes. Estamos em ambientes diferentes, turmas diferentes, modalidades de ensino diferentes. Eu sou aqui do ensino integral, professor do ensino militar, professor do regular, professor do técnico. Então, temos várias formas de ensino diferente aqui na nossa reunião de hoje. E temos professores do Paraná todo. Então, muitas vezes eu trago a minha realidade aqui do município pequeno, com um pouco mais de 5 mil habitantes, com a turma maior, sendo uma turma de 28 alunos, mas tem professores com a realidade de 35, né? Escolas superlotadas. Eu tenho aqui a graça de ter poucos alunos laudados. Tem professores que têm mais de 5, 6 alunos laudados na mesma turma. Então, tem uma divergência diferente de trabalho. Mas a formação ela é equivalente a todos. Todos temos a base para trabalhar. O que vai mudando é a nossa vivência em sala de aula. E para a gente lembrar, então, né, nós passamos por este percurso aqui, ó. Esse nosso percurso do nosso Formadores em Ação. O acolhimento na reunião 1, onde a gente falou, né, cada um falou da sua prática, da sua sala, da sua escola, como que é. Nós trabalhamos a recomposição de aprendizagem na reunião 2. Iniciamos o nosso robô aspirador, né? Eu lembro que tinha muito professor do céu, mas como que eu faço isso? É tão difícil. E hoje, né, a gente já dominaram o robô aspirador, já fizemos a movimentação, o looping de repita, a gente já explorou a modificação do código, né, abrangendo um pouco mais ele. Fizemos novos movimentos e refinamentos, e no final a gente até fez ele no Tinkercad. Até já iniciou um pouco de robótica com ele. Então pensa, alguns profs iniciaram aqui sem conhecimento quase nenhum sobre como programar um robô aspirador. E aqui a gente já estava fazendo uma simulação de Tinkercad. Então, em poucas semanas a gente já teve um avanço muito grande. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho do nosso compartilhamento e do feedback. E tem uma estrofe, né, da cantoria da Ivan Lins, que é: somos a correnteza que começa no gotejar. Mesmo que se represe, ela segue e vai transbordar o ar. Então, muitas vezes a gente está assim, sozinho, se sente, né, isolado. E eu sei, pessoal, muitas vezes a gente pensa, poxa, é tanta cobrança, essa semana me permite bastante disso. Eu tinha que apresentar o agrinho, tinha as demandas da escola, na semana que vem tem feira de ciências, e um monte de coisa para organizar. E eu falei, nossa, não estou aguentando mais, chega. Para mim é muita coisa. Né? Mas a gente lembra que a gente é uma gotinha, né? E juntando, né, nos saberes de todos nós, a gente está junto uma correnteza. Então, nós somos uma correnteza que começa no gotejar, no sofrer, no dia a dia de cada um de nós. E o nosso compartilhamento, então, tá, pessoal? Chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo dessa jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias aplicadas com os estudantes. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback para um colega. Então, está aqui nossa planilha de compartilhamento, tá? A professora Kátia ainda não conseguiu conectar, então eu vou pedir a professora Jéssica se apresentando, tá, prof? Pode ser? Então, a Jéssica vai se apresentando e o prof. José faz o feedback para ela. E o feedback, pessoal, vai estar aqui, ó, bom? Então, professor José, tu vai vir aqui, vai encontrar o nome da professora Jéssica aqui, ó. Aperta e preenche as 4 questões, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês, bonitinho. Vão ler o chat também.
E é isso, prof. Precisando, prof, tá? Eu falei para vocês, qualquer um de vocês precisando, fora do Formadores também, no que eu puder auxiliar. Bom, muito obrigado, prof, pelo seu feedback, pelo seu reconhecimento. É importante para nós também a gente ter um pouquinho desse reconhecimento de vocês. Então, persista. Você terá 7 minutos para realizar a apresentação. Respeite a ordem e o tempo destinado à sua apresentação. Apresente aos seus colegas de formação o material que você elaborou no Google Apresentações. Turma, respeite o momento da apresentação dos colegas, procurando não fazer intervenções. Então, pessoal, se tem algum comentário para fazer, né? Use no chat ou depois no WhatsApp da turma, tá bom? Realize o feedback para um colega pelo documento compartilhado. Então, tem ali o documento compartilhado no chat, cada um faz um feedback para um coleguinha que eu já demarquei, tá bom? Lembre-se, cada relato é único. Então, não é para ter comparação, cada um fez o seu melhor na medida do possível. E como eu falei antes, né, nós somos professores de todo o Paraná, mas a gente tem realidades diferentes. A realidade do professor Marcelo é uma realidade diferente da minha. Então, não tem como eu comparar o trabalho dele com o meu trabalho. Eu tenho à minha disposição um laboratório de informática, um laboratório de robótica. A direção da minha escola, sempre que eu preciso de alguma coisa, ela consegue me organizar. Às vezes o professor Marcelo não tem isso. Então, não tem como eu comparar o que eu consegui produzir com o que eu produzo. E participe ativamente da reunião nos momentos solicitados. Professora Jéssica, então, vou deixar com você. Vou colocar aqui no cronômetro, pessoal, tá? Para contar o tempo. E o seguinte, chegou em 7 minutos, eu vou começar. Não significa que você tem que acabar na hora, tá? Vou só avisar, ó, deu 7 minutos, então já vai finalizando. Bom? Jéssica já pode compartilhar o seu. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar o meu aqui só um minutinho. Então, pessoal, eu fiz o meu relato de implementação no colégio que eu dou aula no Integral, que é um colégio menor. Eu trabalho em 2 colégios, um cívico-militar e um integral. Eu escolhi o integral por ser menor, né? E por eu ter um aluno que me ajudou bastante, sabe? É um colégio relativamente pequeno, mas a gente divide a sala de informática, o laboratório de informática com outras professoras, outras turmas. Então, eu adaptei o espaço para poder fazer igual o professor Juvenal orientou, né? Que seguir o passo a passo e junto com eles fazendo atividade. Porque quando eu peguei a disciplina, eu já peguei no 2º trimestre. E a professora anterior, ela simplesmente deixava eles fazerem o que quiserem lá no laboratório e pronto. E estava muito bagunçado, porque daí todo mundo me chamava ao mesmo tempo e eu não conseguia fazer, né, porque eu estava aprendendo. Então, eu fiz da forma que o professor Juvenal aconselhou. Liguei no Educatron, peguei uma aula e passei o vídeo e fui fazendo atividade por atividade. Então, eu vou ler com vocês o que eu fiz. Então, adaptação do espaço, aula realizada em sala de aula, com uso de Chromebooks, devido ao compartilhamento do laboratório de informática com outras turmas. Então, daria para eu fazer essa minha aula da implementação no laboratório, mas daí ficaria muito ruim eu estar explicando lá com outra turma falando ao mesmo tempo. Então, eu utilizei a sala de aula, peguei os Chromebooks e fui fazendo passo a passo com eles. Então, as plataformas utilizadas, né? O Alura e o StartLab. Primeiro, eu apresentei o projeto com o vídeo no Alura, seguido das atividades iniciais propostas pela plataforma. Aí eu peguei a aula de montando um labirinto, tá?
desenvolvimento do jogo, criação no Start Lab, seguindo as etapas, criando o nosso labirinto, adicionar o ator, movimentação do ator, usando condições, estrutura, repetição, conhecendo o bloco sempre e ajustes finais. Então, não foi realizado só em uma aula, eu utilizei acho que 4 aulas para finalizar toda a aula, né? Todo o projeto. E eu contei muito com a ajuda desse aluninho aqui, que é o Antônio, menorzinho. Ele é um aluno que ele foi diagnosticado com altas habilidades, né? Ele era um aluno que era para estar no 5º ano, e ele passou agora, ele está no 7º, porque ele tem altas habilidades, e ele já veio com uma carga, assim, muito boa de conhecimento em tecnologia. Então, ele me ajudou bastante nas minhas aulas, né? Ajudando os alunos a criar os projetos. É uma turma de 7º ano, mas que ainda não sabia criar projetos, né? Como eu falei, a professora simplesmente deixava eles fazerem o que quiserem e pronto. A metodologia, comandos demonstrados no projetor e replicados pelos alunos, com testes e correções durante todo o processo. Acompanhamento individual, então, conferência de cada projeto, com ajustes de coordenadas, eventos e blocos de repetição. Então, eu segui todo o passo a passo da aula do Alura mesmo. E os resultados que eu alcancei, cerca de 90% dos alunos concluíram o jogo com sucesso, apresentando personificações criativas, colaborações e entusiasmo. Então, assim que eles iam fazendo e terminando, alguns alunos eles iam ajudando os outros, né? Então, eu tive essa ajuda bastante. Daí, eu destaque, eu coloquei o aluno Antônio, que, como eu falei, diagnosticado com altas habilidades, ele auxiliou os colegas, ele me ajudou bastante. Ele foi como aluno chefe de turma mesmo, aluno monitor. E, por fim, o impacto pedagógico, né? Então, autoengajamento, protagonismo e compreensão dos conteúdos, práticas inspiradas nas discussões dos formadores, e reforçando a importância de unir teoria e prática para promover a aprendizagem significativa, né? Então, aqui eu não coloquei, né, a foto do projeto concluído, mas eu vou mostrar aqui. Então, esse foi o projeto que o Antônio ele conseguiu fazer na minha aula. E aqui tem um depoimento dele. Eu posso colocar o depoimento para vocês verem? Pode, Bruno. Então. A professora Jéssica ensinou o projeto, com o passo a passo, ensinou também a funcionalidade, para que pode ajudar isso no futuro, pode ajudar isso no futuro. E foi muito legal isso também, a gente aprendeu bastante. Então, esse é o aluno Antônio, que eu falei para vocês, pode ver que ele é bem pequenininho, porque ele é um aluno que tem idade inferior aos demais. E nessa turma também temos casos de alunos laudados, né? Então, temos a Iessa, que tem 25 anos e está nessa turma. Ela tem DI, então é uma turma que tem bastante dificuldade. É uma escola rural, sabe? Bem afastada da cidade mesmo. E então eles têm muitas dificuldades em coisas muito básicas, né? Então, 6º ano, por exemplo, é uma turma que a gente perdeu o começo do ano ensinando a ligar um computador, a mexer no teclado, no mouse, etc e tal. E esse aluno, ele veio de uma outra escola, né? Então, uma outra realidade. Então, ele é muito esperto, ele me orientou em praticamente tudo nas aulas, e até hoje ele me orienta. E também eu peguei a aula de uma professora, né, que ela assumiu o cargo de coordenação, então ela sempre está assistindo minhas aulas, sempre está me ajudando, e assim eu vou seguindo. Cada aula que eu dou, eu vou estudando antes, muitas vezes eu testo com o Antônio, antes da aula, né, para ele me dar um suporte, e assim eu vou levando. Esse foi o meu relato. Parabéns, Jéssica, pelo trabalho com os alunos. E que massa esse menininho aí te ajudando. Ele vai se dar muito bem na programação da robótica. E a prof já tem já um auxiliar para o ano que vem também, se a prof conseguir. Parabéns, prof. Então, esse aluno, ele inclusive, ele passou numa fase do Agrinho, agora ele fez o projeto Agrinho muito bem legal. Ele foi o único aqui do núcleo de Paranaguá que passou. Então, ele é muito destaque mesmo, né? Só que eu não utilizei o Agrinho porque não fui eu que fiz com ele fez sozinho mesmo, né? Então, ele é maravilhoso, ele me ajuda em tudo mesmo.
Que ótimo, prof. Parabéns pelo seu relato de implementação, pelo seu trabalho com os alunos. Peço, então, que o professor José faça feedback da professora Jéssica. E agora, o professor Marcelo. Marcelo. Beleza, professor. Coloca, por gentileza, para mim, poder compartilhar. Eu vou compartilhar aqui, calma um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o professor Marcelo. Aí. Beleza, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Minha tela tá. Aí, professor Marcelo. Professor, brigadão. Bom, eu sou o professor Marcelo, eu trabalho aqui no Colégio Estadual Cívico Militar Hugo Simas, tá? Londrina, e minha implementação foi feita no 9º ano B, tá? Professor, podia aumentar um pouquinho para mim? Isso. Bom, o objetivo maior da minha implementação, né, foi levar até os meus alunos do 9º B a uma forma de aprendizagem usando as novas tecnologias digitais ofertadas pelo Estado para o melhoramento da aprendizagem no que tange as novas tecnologias digitais e inserindo-os no novo contexto. E essas plataformas digitais, elas foram estão sendo fornecidas pelo governo, né? Então, eu tentei de uma forma ou de outra levá-los, né, a executá-las, né, na minha disciplina, né? Então, o objetivo também dessa implementação foi discutir novas propostas de ensino usando essas plataformas digitais para a inclusão dos alunos no mundo digital. Levar o mesmo a alguns conhecimentos em relação à programação de códigos para extrair deles a sua criatividade. E nessa criatividade que eu queria que eles demonstrassem usando essa plataforma, né, foi construindo um robô, uma simulação de robô em Marte, tá? Então, o que eu usei ali para implementar, né? Eu usei aula expositiva, né? Usei aulas expositivas no RCO, né, concomitantemente com a plataforma Lura. Eu usei também, igual a professora Jéssica, o Educatron, né, que eu passava explicava para eles no Educatron. E como eu tinha 2 aulas geminadas, o que eu fazia? Uma das aulas eu ficava com eles na sala e explicava para eles a ideia no Educatron e depois eu descia para o laboratório, né? Professor, isso. Usei também os tablets, né? Que os Chromebooks também usei, né? Tudo para eles terem uma ideia de como era para fazer esse trabalhinho, no caso, não, uma simulação do robô em Marte, né? Usei também a estratégia que está pedindo aqui, a metodologia, usei o próprio laboratório de informática para fazer esse trabalho. Pode passar, professor, por gentileza. Bom, só aumenta um pouquinho para mim, professor, para eu ver aqui. Isso. Então, o foco da minha implementação, né, foi mais levar os meus alunos a conhecer o mundo digital, tá? Para que eles tenham uma ideia de que hoje tudo está se envolvendo a tecnologias na ideia digital.
Para isso, o que eu fiz? Eu levei eles lá no laboratório, usei as aulas do RCO, tá? Usei a plataforma Alura e para confeccionar o trabalho, eu usei o Start Lab. Eu segui tudinho ali o que pedia Start Lab. E aí tá a descrição, o professor outro, a descrição, né? Aí as evidências, né? Os meus alunos no laboratório fazendo o trabalho, né? Aí vocês podem ver que eles estão mexendo com os códigos, né? Que a gente estudava na sala e depois descia para o laboratório. E aí eu deixava eles à vontade. O que era à vontade? Para eles mexer no Start Lab e fazer os códigos. Professor, tem como colocar esses vídeos? Os vídeos estão também... Eu não sei se eles vão abrir. Eu estou aqui agora com o trabalho sou eu falando. Da aluna Maria Clara. Nós já vimos do aluno Enzo, né? E, como de costume, eu coloco um trabalho de uma menina e de um menino. Agora é a da Maria Clara, tá? O trabalho dela, a gente está vendo aqui os códigos, né? Que ela usou para fazer esse trabalhinho aí sobre o robô em Marte, né? Uma simulação, né? Eu vou pedir a mesma que mude os seus, como eu diria, atores, né? Para a gente ver como ela colocou os outros códigos, né? Faça um favorzinho. Isso. Bom, deu para perceber que ela é bem detalhista nos códigos, né? Por quê? Porque ela conseguiu entender a ideia de como se fazer, né? E, com certeza, fez um bom trabalho. Agora eu vou pedir para ela mostrar o trabalho, vou aproximar um pouco mais a câmera, para a gente ver o trabalho na tela, como ela fez. Mas não vou gravá-la. Isso. Legal. Parabéns. Professor, e tem são os outros alunos também que fizeram, tá? Os outros vídeos. Eu estou aqui, né? Com o projeto do aluno Natan, né? Que vocês podem ver, tem bastante código. Ele pôs tudo que ele aprendeu sobre código, né? Controle, sensor, movimento, tudo que se possa ver aí, ele colocou para fazer o trabalho dele, tá? Isso quer dizer que as aulas, né, que ele assistiu da plataforma Alura, usando o Start Lab, foi de grande avalia, né? E além das aulas ministradas, né, por mim. Ele, graças a Deus, conseguiu fazer e muito bem feito, tá? É rico em detalhes de códigos e a gente está falando sobre programação, né? Então, nada melhor do que ter um trabalho rico em programação e detalhamento dos códigos, tá? Eu vou pedir para o menino Natan ir mudando para mim os seus atores, né? Para ver, olha, a riqueza de códigos, né? Que para cada ator ele colocou. Então, logicamente, isso só poderia dar certo, né? Graças a Deus que deu tudo certo. Agora eu vou pedir para o mesmo que não quer ser filmado, para que ele coloque o trabalho dele para funcionar, tá? Vou pedir para que ele coloque para funcionar. Esse barulho que vocês estão ouvindo ao fundo é que eu estou dentro do laboratório e você viu, né? Um laboratório parece terra de ninguém. Vamos lá, Natan, faz favor. Aumenta pra gente, Natan. Coloca lá. Isso mesmo. Isso, legal. A riqueza
de cores, já foi falado dos códigos, tá muito legal mesmo, tá? Beleza? Olha aí, tá? Sensacional. Quer dizer, realmente o que eu pretendia fazer, eu consegui. Não só eu, mas como meus alunos, né? Um deles aqui na pessoa do Natan. Valeu, Natan, obrigado, até mais. Os outros mesmo, professor, beleza. Então, aqui tem os alunos colocando depoimento, né? Professor, ela tá lá assim, usei o Alura para me apoiar, fazer o trabalho com muito esforço e dedicação. E fiz um belo trabalho com a ajuda do meu querido professor Marcelo. O aluno Pedro colocou. No trabalho, professor, só aumenta um pouquinho para eu ler para os meus pares, por gentileza. Aí tá, né, no trabalho, simulando um robô em Marte, usei o site Alura para me auxiliar no preparo do meu trabalho, vendo os vídeos da plataforma Start Lab e as aulas que o professor Marcelo nos ensinou para realizar essa atividade. Então, é como eu falei, eu peguei, eu ministrava aula, como eu tinha 2 aulas, eu falava com eles na sala, né? E depois descia para o laboratório para pôr em prática, né? O que eles haviam aprendido. E na minha reflexão, né? Bom, mais uma vez, ao implementar esse projeto, senti muito gratificado em aprender e levar até os mesmos as novas ferramentas digitais, ou seja, levá-los a um novo conhecimento tecnológico e inseri-los nesse novo mundo digital, por meio da educação, e também aprendi com eles. Na verdade, eu não só ensinei, eu aprendi com eles também, como a professora havia falado também, que é muito legal, né? E durante o desenvolvimento desse projeto que fizemos, eu aprendi junto com eles, tivemos nossas frustrações, né? Quando caía a internet, ela caía, tinha que refazer tudo de novo. E outra coisa, quando a internet estava devagar demais, mas também tivemos nossas alegrias e satisfações em terminar o trabalho, tá? Então, o que eu quis com o meu projeto foi inserir os meus alunos nesse contexto do mundo digital, né? Porque hoje está se pedindo bastante. E minha reflexão final. Bom, mais uma vez, ao implementar esse projeto, me senti muito gratificado em aprender e levar até os meus alunos as novas ferramentas. Então, a reflexão maior que eu tive em fazer esse trabalho, professor, foi elevar os alunos a aprender essa nova disciplina, né? Pode-se dizer, e inseri-los nesse mundo digital. Foi isso que eu tentei fazer. Não sei se todos compreenderam. Como o senhor falou, cada um tem uma forma de visualizar no seu contexto, no seu trabalho. A minha forma foi levar esse conhecimento, porque nem todo mundo entende de computação, e nem todo mundo tem computador em casa, né? Então, na maioria das vezes, a gente fez dentro de sala de aula, né? Dentro do laboratório. Então, essa foi a minha contribuição no meu trabalho. Parabéns, Marcelo. O senhor Jefferson, então, faz o feedback do professor Marcelo, tá? Próximo, então, professor Lawrence e Virgílio. Pessoal, como eles vão apresentar em dupla, tá? Eles têm o tempo dobrado. Então, meninos, 14 minutos para vocês, tá bom? O senhor Jefferson pode falar rapidamente? Você não tem que me enviar o... Tá no chat, prof. Feedback. Deixa eu ver. Mas tá preenchido lá. O do professor Marcelo, não. Ó, tu vai clicar em cima do nome do professor Marcelo. Vai vir aqui, ó. Clicar aqui e vai ler o que tá aqui escrito. Bom, vou reenviar no chat para vocês. Professor Lawrence e professor Virgílio, lê com vocês? Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Deixa eu tentar começar aqui.
Pronto, então eu sou o Carlos Henrique, eu juntamente com o professor Virgílio, nós damos aulas no Colégio Cívico Militar Hélio Antônio de Souza, aqui em Pontal do Paraná. Fizemos esse trabalho com o 9º ano D, somos do núcleo de Paranaguá. É importante salientar que, infelizmente, para esse ano, como está havendo muitas mudanças na escola, nós perdemos o nosso laboratório de informática, tivemos que abrir 2 turmas, então perdemos o laboratório de informática, por um tempo ficamos até sem sala dos professores e tudo, e com esse episódio do ano, né, ser prova do SAEB também, e a gente tem que compartilhar todos os Chromebooks e tablets com os outros professores, porque é uma loucura, né, todo mundo tem Matfic, Redação Paraná, são várias coisas, então nem sempre nos sobra aula prática, né, no computador. E não obstante isso, por a gente estar aqui no litoral também, até as aulas de robótica também ficam comprometidas, porque os nossos kits robóticos, assim, de um ano para cá, praticamente perdemos tudo, oxidou quase tudo. A gente não consegue usar quase nada mesmo. Então, é uma dificuldade que a gente tem, sem contar que também que é o primeiro ano que eu dou aula, leciono dessa matéria, né? Eu sou professor de História e Filosofia, o professor Virgílio também é a mesma coisa, é a primeira vez, ele é professor de Ciências e Biologia, então, assim, foi um desafio para nós desde o início. Então, antes da gente continuar a apresentação, agradecer aí os formadores, né, ao senhor, professor Juvenal, que foi de suma importância aí para a gente continuar acreditando no trabalho. E, como o professor Marcelo falou, a gente também aprende tanto quanto ensina, né? Então, isso é muito importante, e deixar aí os nossos agradecimentos. Então, a nossa organização pedagógica, né, os objetivos da aprendizagem: desenvolver a compreensão sobre o funcionamento de robôs exploratórios e a sua importância na pesquisa espacial, através de uma abordagem prática que permita ao estudante entender a aplicação das tecnologias avançadas em missões científicas, como as realizadas em Marte. Então, o que nós fizemos? Como a gente não tinha só também aula prática, nós iniciamos o projeto pedindo também para eles fazerem uma pesquisa sobre o espaço, sobre Marte, sobre como é que funciona, sobre a NASA, enfim. Então, para poder ampliar o horizonte deles, para a gente não ficar focado só nas aulas no computador, né? As estratégias e abordagens implantadas. Nós iniciamos com as videoaulas da própria plataforma, solicitamos uma pesquisa sobre o planeta Marte, utilizando como base o projeto do instrutor, né, era o projeto final, orientando os alunos a otimizar os algoritmos. Essa abordagem envolveu os estudantes ativamente no processo de aprendizagem, permitindo-lhes aplicar conhecimento adquirido de forma prática e significativa, em um projeto realista, alinhando com o contexto da exploração espacial. Ao combinar essa metodologia com a aprendizagem ativa, os estudantes não só apenas receptores passivos das informações, mas se tornaram também protagonistas do seu aprendizado, engajados na pesquisa, resolução de problemas e desenvolvimento de soluções criativas. A descrição. Os alunos assistiram a videoaulas preparadas que detalham aspectos de Marte, bem como a história das missões espaciais que envolvem a exploração do planeta, incluindo o funcionamento de robôs. Atividade da pesquisa. Instrução. Os alunos receberam instruções para realizar uma pesquisa sobre as características de Marte, desafios enfrentados pelas missões de exploração, como a distância de comunicação e as condições adversas, e como os robôs lidam com esses obstáculos. As ferramentas que utilizamos foram o Google e sites especializados, como o StarShield, por exemplo. A pesquisa foi realizada de forma individual, mas os alunos foram incentivados a discutir os resultados durante a aula, promovendo a troca de conhecimento. A ideia era criar uma base de entendimento coletivo sobre Marte, preparando-os para a aplicação prática do conteúdo. Descrição. Programação do robô. Nós também fizemos como o professor Marcelo, né, aquele do robô em Marte. Objetivos da etapa. Os alunos aplicaram os conceitos de programação e otimização de um projeto prático, onde foram orientados a desenvolver um algoritmo para um robô em Marte, focando na navegação e coleta de dados. Planejamento do código. Os alunos receberam especificações e sensores de comportamento do robô. O objetivo era programar a navegação do robô usando algoritmos para encontrar o caminho mais curto e evitar os obstáculos. As ferramentas utilizadas foram os Chromebooks, o Educatron e o auxílio da plataforma Alura. Os estudantes começaram
programado a navegação básica do robô. Definimos como ele iria se mover e como ele reagiria aos sensores e obstáculos. Assim como nós aprendemos, né, do robô aspirador, que o professor passou para a gente conseguia repassar isso para eles. Em seguida, o desafio foi otimizar o código. Aqui tem algumas evidências, a gente na sala de aula, do nono D, essa que está aqui no canto direito, é a nossa pedagoga, que foi importante a gente colocar ela em sala também para poder ver, acompanhar como é que é a realidade da sala de aula de programação e robótica, e ela ficou admirada com o que os alunos conseguiam fazer, que nem ela tinha essa dimensão de como é que funcionava a fundo, né, de forma prática. Aqui também tem outra evidência, um código, aqui o aluno Bruno, ele modificou bastante o cenário e tudo, foi um projeto bem bacana também, com diversificação de... Opa, meu monitor... com a diversificação de códigos. Não sei se o professor Júnior, o Virgílio, quer falar alguma coisa, quer adentrar aí, às vezes, incrementar alguma coisa. Tu tá indo longe, eu tô ouvindo aqui. Então, se quiser agregar, pode ficar à vontade. E foi bacana a gente ter conseguido fazer juntos, porque tanto eu como o Lawrence começamos com programação em robótica esse ano. Então, a dificuldade foi grande, daí um foi ajudando bastante o outro, assim. E daí, até pelo fato de eu ser professor tanto de ciências como de programação em robótica dessa turma, que é o nono ano D, então isso acabou facilitando bastante o desenvolvimento do trabalho. Porque daí, numa das aulas de ciências, eu pedi para que eles pesquisassem, né? Nós pedimos, né? Eu falei, mas é porque eu estava na aula e tudo mais, né? Nessa de ciências. E daí a gente acabou pedindo para que eles fizessem as pesquisas, né? Sobre os planetas, para organizar, daí depois a aula, quando nós fôssemos implementar o trabalho ali na aula de programação em robótica. E foi até difícil no dia, porque os Chromebooks nem estavam agendados para o nosso uso, porque lá, como o Lawrence falou, não temos laboratório. E são poucos Chromebooks, e eles são disputados entre todos os outros professores. Mas daí, no final das contas, acabou dando certo. E daí nós usamos a missão do robô em Marte, porque já estava na sequência das aulas mesmo, né, programada com os alunos. Tanto meus alunos, né, do nono D, como os alunos do professor Lawrence também nos outros nonos anos. Então a gente acabou achando o melhor da sequência, utilizando ali o algoritmo, né, do professor, instrutor, e só, né, complementando algumas coisas que a gente foi e viu, né, na aula do professor, que a gente acabou aprendendo ali para tentar otimizar o código e tudo mais. Então alguns alunos ali conseguiram, né, pegar o código ali do instrutor e dar uma otimizada, modificar, né, o projeto. Então acabou sendo bem bacana a implementação. Como eu falei, um aprendizado, né? A gente ainda tá... Até peço desculpas, professor, deu um problema na minha câmera aqui, eu não sei. Ela inverteu e não tô conseguindo inverter ela novamente. Tô apertando o botão para inverter, não sei se ele travou, o que aconteceu. Por isso que eu acabei fechando a câmera. Pode continuar, Lawrence, até depois dá para mostrar um dos vídeos ali que os alunos fizeram e tudo mais. Isso. Aí aqui esse feedback da observação foi da própria pedagoga, que acompanhou com a gente, né? Então ela colocou: a aula de hoje teve como objetivo principal permitir que os estudantes apresentassem e compartilhassem aspectos interessantes da programação, desenvolvendo assim suas habilidades de programar e compartilhar novos conhecimentos. As atividades realizadas, né? Antes da aula, os estudantes receberam orientações sobre como estruturar suas apresentações, incluindo sugestões de tópicos. Eles tiveram 2 aulas para preparar, realizar a pesquisa e executar as orientações da unidade da plataforma Alura. Discussão e feedback. Após a realização da atividade, alguns alunos apresentaram via Educatron para os demais estudantes. Cada apresentação havia um breve momento de discussão, onde os colegas podiam fazer perguntas e comentários. Os professores forneceram feedback construtivo sobre a organização dos códigos. Pontos positivos: participação ativa. Os estudantes participaram mostrando interesse em absorver o conteúdo. Desenvolvimento de habilidades. A atividade contribuiu significativamente para o desenvolvimento das habilidades em programação e robótica e de pesquisa dos estudantes. Conclusão:
A aula de hoje foi muito produtiva e demonstrou interesse dos estudantes com o aprendizado. Com as apresentações, os estudantes tiraram suas dúvidas e absorveram, conhecimentos que envolvem ciência, tecnologia e programação. Estamos ansiosos para ver como essas habilidades continuarão a se desenvolver nas próximas aulas. Então, esse foi o depoimento, né, o feedback da própria pedagoga. E você consegue ler, Virgílio Júnior? Consegue ler? Não, quer que eu leia também? Posso ler, deixa eu tentar aumentar aqui pelo celular. Se não conseguir, me fala, não há problema. Não vai. O trabalho Não? desenvolvido no grupo de estudo, sua posterior aplicação prática representaram um ponto de virada significativo na minha abordagem pedagógica. A experiência me permitiu ir além da teoria e vivenciar o impacto direto de novas metodologias no processo de ensino-aprendizagem. Um dos maiores desafios foi a adaptação inicial, sair do modelo tradicional, onde o professor é o detentor do conhecimento e o aluno o receptor passivo, e migrar para uma prática centrada no protagonismo estudantil, que exigiu uma reestruturação completa do planejamento e da forma de conduzir a aula, sendo necessário que o professor se posicionasse menos como instrutor e mais como mediador, o que demandou flexibilidade e confiança no potencial dos alunos para construir o próprio conhecimento. A incerteza de como os estudantes reagiriam a essa nova proposta e o medo de que não conseguissem alcançar os objetivos propostos foram sentimentos presentes. No entanto, os aspectos positivos superaram amplamente os desafios. A observação do engajamento e da autonomia dos estudantes durante a simulação do robô em Marte foi extremamente gratificante. A capacidade deles de debater, colaborar e solucionar problemas complexos de forma independente. Nem todos conseguiram, também não adianta a gente ser, né, nem todos os alunos conseguiram e a gente sabe que é uma realidade. Como em qualquer outra disciplina, vai ter aluno que vai se dar melhor, alguns vão ter mais dificuldade mesmo, mas a maioria deles conseguiram e alguns, inclusive, como o Bruno, a Marina, o Gabriel, que terminaram antes, conseguiram, inclusive, estar auxiliando os outros e tudo mais. Assim como a gente ia passando nas mesas, né, tentando ajudar e auxiliar. Mas, no final das contas, eu achei bem produtivo. A maioria deles conseguiu, né, ali fazer os códigos tudo direitinho, colocar o cenário, organizar. Alguns foram além, modificando o algoritmo, tentando otimizar, igual o professor ensinou. Então, isso acabou sendo bem bacana. Loren, se quiser complementar alguma coisa. Tá. Então, aqui está a nossa transição metodológica, né? O desafio inicial, sair do modelo tradicional de ensino centrado no professor como detentor do conhecimento, até porque não os temos totalmente, né? Migração para uma prática centrada no protagonismo estudantil, onde os alunos eram responsáveis por criar, testar e aprimorar o algoritmo do robô. E a necessidade de replanejar totalmente a condução das aulas, atuando como mediador e não apenas instrutor. Aqui também algumas outras fotos. O professor Juvenal, acredito que tenha recebido também o do professor Virgílio aí, né? Esse tá o meu aqui, porque ele está com problema lá em compartilhar a tela e tudo. Mas ele também estava na sala de aula aqui. Quando ele tirava a foto, eu aparecia. Quando eu tirava, ele aparecia. O desenvolvimento prático. Simulação de um robô em Marte, onde os alunos criaram e testaram algoritmos para movimentação e execução das tarefas. Trabalho em equipe para identificar problemas e elaborar soluções, estimulando raciocínio lógico e cooperação. Os resultados observados por nós: aumento significativo do engajamento dos estudantes durante o processo, desenvolvimento de autonomia e confiança na resolução dos desafios. Os alunos demonstraram capacidade de debater ideias, colaborar efetivamente e enfrentar problemas complexos sem depender exclusivamente do professor. E a experiência reforçou a importância de práticas ativas no ensino e do papel do professor como facilitador do aprendizado. Então, foi aquilo que nós falamos, né? A gente, como a gente não detém todo o conhecimento, né? Então, a gente jogava isso de forma também a interação da sala de aula como um todo. Eles também davam autonomia para os alunos para poder ver que, através da própria plataforma Alura, que é bem autoexplicativa, também de buscar algum conhecimento. Aí a gente ia nos aspectos mais complexos. Aí aqui, deixa eu ver se vai passar o vídeo aqui. Não tenho permissão, talvez só no do Virgílio. Ver se outro. Também não.
Ele solicitar acesso aqui, eu acho que como foi o Vigílio que postou, professor, será que só ele consegue liberar? Como é que funciona? Possivelmente só ele consegue usar. Será? Porque tá aqui, olha, solicitar acesso. Olha, A não ser quando que eu ele clico libere o aqui, acesso a todo mundo. vamos ver se dá aqui, ó. Tá como leitor, comentador, que seja leitor. Vê se chegou alguma coisa aí, Vigílio. Não sei se você consegue ver do celular. Deixa eu ver aqui se apareceu a... no e-mail não apareceu nada por enquanto. Nada. Então, gente, infelizmente, mas de qualquer jeito vai ter a apresentação ali, a gente vai ver se consegue colocar depois com a liberação para que todos possam assistir. Então, as considerações finais, né? Os resultados alcançados. Compreensão dos conceitos de automação. A maioria dos estudantes demonstrou uma compreensão sólida dos conceitos de autômatos finitos e lógica de controle. Eles foram capazes de definir estados para o robô, por exemplo, explorando, coletando amostras, retornando, e as transições entre esses estados com a base em condições pré-definidas, por exemplo, se encontrar obstáculo, virar à esquerda, etc. Então é isso, gostaria de agradecer a todos aí pela atenção, se alguma coisa for falha, peço desculpas, e fizemos o nosso melhor e somos gratos aí mesmo pelas aulas. Obrigado. Parabéns, pessoal, pelo compartilhamento de vocês, Obrigado, meninos. Obrigado, professor. Foi muito top o relato de vocês, parabéns. Prof. Denise. Lembrando que o professor Ricardo não está aqui, mas eu já mandei um WhatsApp para ele assistir depois da reunião e fazer o feedback de vocês, tá, menino? Beleza, prof. Denise, 7 minutos, pode começar. Então, boa tarde a todos. Sou a professora Denise, pertenço ao núcleo de Irati aqui, Paraná. Já de antemão, peço desculpas aí que o meu trabalho ficou bem simples, porque eu estou afastada da sala de aula por motivos de saúde. Eu retorno só a semana que vem para postar as notas aí, não sei como, né? Pro final de trimestre aí. Mas vamos lá. Então, os objetivos aqui eu coloquei que era para eles reconhecerem e compreender os conceitos básicos da programação, programar sequências de comandos para executar tarefas, ajustar e conferir códigos para melhorar o desempenho da programação exigida. E as estratégias de abordagens metodológicas, eu coloquei a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem colaborativa e a tutoria entre pares. A descrição, então, né, eu apresentei para eles o que seria a proposta do projeto que eu fiz a minha implementação no 7º ano, que foi a aventura do Tesouro Perdido, objetivos e resultados esperados. Então, apresentei para eles o que eles iriam precisar fazer, né, com o Educatron. Eu não tinha Educatron no laboratório, daí foi conversado com o núcleo, né? Eles mandaram um Educatron, então melhorou muito assim a qualidade das aulas, porque a turma do 7º ano eu estava com 31 alunos, daí 2 alunos foram transferidos, ficou com 29, mas ainda é uma turma grande. Não tenho computador assim, suficiente no laboratório, preciso pegar Chrome ou tablet para eles, às vezes falta, porque outro professor está usando, né? Então é aquela coisa toda. Mas conseguimos trabalhar, então apresentei para eles lá dentro do acesso do Alura que nós temos como professor, expliquei para eles o que a gente iria fazer, a gente assistiu os vídeos todos juntos, para eles entenderem o que seria necessário estar realizando. Depois eles foram para a exploração e criação da aventura do Tesouro Perdido, e na medida do possível ali, o professor vai se virando nos 30 e vai um pouquinho em cada mesa lá, ajudando os alunos. As evidências aqui, eu queria colocar aqui para compartilhar mais uma tela para vocês.
Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Apareceu. Esse aqui é o projeto da minha aluna Maria Vitória. A Maria Vitória, sim, é uma das melhores alunas da turma. Ela é muito dedicada. Ela até foi concorrendo à Agrinha, mas ela não passou, né? Vou colocar aqui para vocês verem, ó, o projetinho que ela realizou. O bonequinho e tudo mais. As programações que ela usou no bonequinho, no tesouro, na caveirinha dela ali. Deixa eu voltar para outra guia. Aqui. Esse aqui. Então, eu acredito que com a alta adesão e entusiasmo por parte dos alunos, eles têm essa alta adesão e esse entusiasmo quando se trata de um jogo, né? Para eles estarem criando, eu acredito assim que eles gostam bastante. Por ser uma turma grande, assim, né? Que é a turma maior que a gente tem no colégio, é ela de 29 alunos, mas eles são muito bons, são muito tranquilos de trabalhar com eles. Eu gosto bastante de trabalhar na turma deles, então eles ficaram bastante felizes e empenhados. Todos conseguiram realizar o projeto ali antes do nosso recesso escolar. Os resultados alcançados foram bastante satisfatórios, pois todos se envolveram e realizaram o projeto de forma tranquila e objetiva. Compreenderam os conceitos básicos da programação e trabalharam de forma colaborativa. Nessa forma colaborativa que eles trabalharam, não só eu ajudava eles, mas temos os alunos monitores também, né, que entram em ação e vão nos ajudando, porque às vezes a gente acaba ajudando mais alguns alunos que têm mais dificuldade. Nessa turma do 7º ano, eu tenho um aluno que ele não sabe ler, temos um aluno que está com. Estamos investigando para ele que ele pode ser autista, então a gente acaba dando mais um pouquinho de atenção para esse aluno ali que não sabe ler, já foi investigado e tudo mais, mas vocês sabem que o processo é longo, né? Mas acredito aí que ele vai pegar a leitura aí mais para frente e vai dar tudo certo. O feedback da observação, né? Eu não consegui pegar lá com a pedagoga por conta que estamos com bastante falta de professores lá na nossa escola. Então, ela está se virando lá nos 30, coitada. Mas assim que eu voltar, eu peço para ela, né, tá assistindo uma aula também e fazer o meu feedback. E a reflexão final, por ser uma turma do 7º ano, eu acredito quanto mais objetivo e direto a gente for com os alunos, vai ser melhor para eles entenderem e perceber o que eles precisam estar realizando no projeto deles. Porque é escola de campo, muitos não têm não tinham acesso a um computador, então eles estão começando agora, e a gente precisa ter, né, essa paciência. E a programação e a robótica, ela é só possível na prática, errando, consertando, mudando esse comando para outro, e o raciocínio rápido e lógico que vai sendo apurado a cada dia. Então, ali na parte da programação e robótica, errando e acertando, né? A gente vai fazendo, vai colocando para rodar, não deu certo, volta, e é assim, né? Não tem uma fórmula mágica para a gente fazer de primeira e tá tudo 10. E a gente precisa sempre estar instigando os alunos, e esse comando, posso mudar por outra coisa, o que eu posso aumentar aqui, vamos colocar outra coisa, e assim por diante. Ali o certificado, e aqui é o meu laboratório lá do colégio, que os alunos eles estavam realizando o projetinho deles lá na plataforma. Seria isso, muito obrigada pela atenção de todos.
Parabéns, prof. Que simplesinho que nada, tá maravilhoso o seu trabalho. Parabéns, tá? Melhoras, prof, dessa estar afastada, né? A gente sabe que, por mais que a gente fale, eu fico cansado de escola, mas a gente fica 2 dias longe, a gente começa a sentir falta, né? Então, imagina a prof que tá afastada, tá? Melhoras para você, então. E, prof. Andréia, agora é com você. Peço antes que o prof. Marcelo faça o feedback da professora Denise, tá? Lá naquele documentozinho. Ok, estou fazendo, professor. Beleza, e prof. Andréia é com você. Vamos ver se ela vai conseguir retornar. Vamos mandar um WhatsApp para ela, ver como tá. Ah, voltou. Prof. André, quer que eu compartilhe para você? Você comenta por cima? Boa tarde, professor. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Peraí. Eita, meu Deus. Boa tarde, professor. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá. Vê que meu note não tá conseguindo sair som, eu entrei no celular. Mas assim, eu não vou abrir a minha tela porque eu não terminei de fazer o meu relatório ainda, tá? Eu posso só falar, professor, o que eu fiz? Pode, Bruno, pode. Então, assim, eu sou de Campo Mourão, a minha escola é o Colégio Darcy José Costa, eu tenho turmas do 7º, 8º e 9º, mas o meu relatório vai ser do grupo da turma do 7º ano, que é a turma que mais participa, que eles fazem muito bem, assim, eles já são bem desenvolvidos, sabe, no Start Level, eles estão indo bem, eles fazem todos os projetos, e assim, eu tenho uma maior facilidade em desenvolver projeto com essa turma. Aí eles estão fazendo o projeto, que eu estou até terminando de escrever aqui, cadê o objetivo? Cadê aqui? Fazer aquele do... Ai, meu Deus, onde que eu escrevi aqui? A lógica do robô aspirador, tá? Aí eles fizeram semelhante a do instrutor, aquele que o professor orientou, aí eles desenvolveram bem aquela lógica de controle, né, de bater, de voltar, copiaram, assim, uma parte do instrutor, aqueles movimentos eles fizeram, e eles são bem ligeiros, essa turma, sabe? Então, por isso que sempre eu gosto mais de trabalhar, quando é para fazer uma coisa mais rapidinha, eu faço com eles. E, assim, o que eu vou dizer? Então, eles trabalharam também, eles fizeram um trabalho de pesquisa sobre eletrônicos no auxílio dos serviços domésticos, sabe? Que todo conteúdo eu relaciono, assim, a tecnologia no dia a dia deles. Então, eles fizeram uma pesquisa, trouxeram outras coisas do dia a dia, onde pode usar o eletrônico, a tecnologia, né, nos serviços domésticos. Então, foi bem... Só a única coisa que não vai dar tempo eles apresentarem, daí eles só postaram o que eles pesquisaram lá no Classroom também, mas não vai dar tempo de todos falarem o que cada um pesquisou, sabe? Mas eu acho que é isso daí, professor. Eu tenho que falar mais alguma coisa? Tranquilo, prof. Então, prof, só vou te dar um aviso, então. Uhum. Eu preciso que a prof me mande até amanhã. Ah, tá. Não, eu acho que eu vou ter... Tá. Eu mando hoje já. Porque assim, eu vou avisar, porque não vai conseguir a nota máxima. Uhum. Encerrou sexta-feira passada, mas a gente tem a recuperação, né? Dá uma ajuda até amanhã, tá? Porque eu tenho que corrigir até quinta-feira para
Quinta-feira, meus níveis no RCO fecham, né? Já não consigo fazer mais nada depois de quinta-feira. Não, mas eu vou mandar hoje ainda, professor. Ótimo, prof. Terminei. Pessoal. Beleza? Obrigado. Beleza, prof. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos pelo relato de apresentação de vocês. Vocês todos fizeram trabalhos maravilhosos. Alguns de vocês vão receber umas mensagens no WhatsApp, tá? Talvez a gente tenha que tentar um pouquinho lá do nosso... mostrar, né, um pouquinho do que a gente fez ali, talvez enviar um trabalho de vocês para um congresso que vamos ter aqui, né? Talvez não este ano, mas ano que vem, se for possível. E, né, para concluir, estamos concluindo a segunda jornada de 2025, com um sentimento de missão cumprida. Desejamos que cada troca e aprendizado reflitam em sua prática na sala de aula com seus estudantes. Sua colaboração ativa é um dos pilares do sucesso do GE. E juntos continuaremos caminhando na mesma direção, que é a busca pela melhoria da educação em nosso estado. Obrigado pela energia, pela participação, engajamento. E, né, agora bora para o nosso último print da jornada. Ô, professor. Pode falar. Ô, professor, obrigado aí por ter nos aguentado nesses 2 meses e meio aí, ajudado a gente a construir os nossos projetos, né? É muito bom ter alguém que entende a gente nas nossas dificuldades, nossos anseios, e o professor foi um deles, né? Tanto conversou com a professora aí, falando que ela precisa entregar, mas de uma maneira agradável, né? Você precisa entregar assim, assim, assim e tal, dando e esperança que ela tem condição de fazê-lo. Então, isso para a gente, eu não sei para os demais que estão me ouvindo, mas para mim é muito bom ouvir isso daí, é muito gratificante ter conosco uma pessoa que realmente encampa para nos passar esses conteúdos, porque cada um aqui é diferente. Eu vi professor de história, de filosofia, eu sou de química, outra de geografia, outra de história, outra... Então, cada um tem uma forma de ver, que não faz parte do nosso eu, né? Mas o senhor deixou bem claro para a gente como que a gente deve seguir. Então, agradeço desde já. Isso, prof. Eu que agradeço vocês pelas 10 semanas juntos, né? O pessoal que vem desde a jornada 1, né? As 20 semanas, pelos 2 meses e pouco juntos aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pela participação. Como eu falei antes, eu não vou continuar, né, no componente, né, aqui no Formadores em Ação. Vou estar em pensamento computacional apenas, mas eu continuo à disposição de vocês, tá? O grupo do WhatsApp eu não encerro ele, eu não consigo encerrar. O que eu crio um novo para a terceira jornada, mas eu mantenho lá o de vocês. Então, se precisarem de mim, vai ter meu telefone lá, pode me mandar contato, me pedir alguma coisa no WhatsApp, tá? E sempre que eu puder, eu vou estar auxiliando vocês, tá bom? Vamos para o nosso print, pessoal, então? Sorriso. 1, 2, 3 e... E, pessoal, é isso. Encerramos nossa jornada. Até uma próxima vez. Tchau, tchau a todos. Fiquem bem. Obrigado, professor. Até. Beleza, professor. Até mais. Fique com Deus. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Muito obrigado pela atenção. Valeu, Parmeirense. Olha, o Virgílio apareceu agora. O Parmeira não jogou, não. Até mais. Dale Flamengo aí. Até mais. Até mais. Falou. Até mais. Valeu, professor. Falou. Tchau, tchau para vocês. Valeu, Marcelo, o Flamengo vai ganhar amanhã. Vai sim. Vai, professor Juvenal, valeu pelo apoio aí. Uma pena você não continuar na parte de programação e robótica. Eu preciso para o ano que vem que a diretora conta com o meu serviço também novamente para o ano que vem. Mas agradeço de coração aí. Valeu, um abraço para todos vocês. Ô, José, vai ser o primeiro para o ano que vem que vai estar lotado. Já não vai ter vaga, vai ter lista de espera. Escuta o que eu estou te falando. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. Falou. Até mais.